maldições hereditárias, quando a macumba do passado atinge a família hoje? Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente mais uma vez. Que alegria, que privilégio, que honra poder encontrar você aqui de novo, firme, perseverando, insistindo, buscando entendimento espiritual, buscando libertação, buscando cura, buscando direção, buscando restauração para a sua vida e para a sua família. Isso mostra algo muito importante. Você não se acomodou. Você não aceitou viver preso em ciclos de dor, de sofrimento, de derrota, de repetição de erros. Você decidiu romper. Você decidiu vencer. Você decidiu mudar a história. Você decidiu não ser mais vítima do passado. Você decidiu ser resposta de Deus dentro da sua casa. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos dando continuidade à nossa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. Hoje é o episódio 11 e o nosso tema é forte, profundo, necessário e libertador. Maldições hereditárias, quando a macumba do passado atinge a família hoje. E deixa eu falar isso com muito amor, com muito cuidado, com muito temor a Deus, mas também com muita verdade, com muita responsabilidade espiritual. A Bíblia mostra claramente que escolhas espirituais feitas no passado podem gerar consequências no presente. Isso não é invenção humana, isso não é superstição, isso não é exagero, isso não é misticismo. Isso é princípio espiritual, isso é realidade bíblica, isso é lei espiritual funcionando. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, a história de Acã, no livro de Josué capítulo 7. Ele pecou escondido. Ele trouxe coisa amaldiçoada para dentro da casa. Ele abriu uma brecha espiritual. Ele achou que ninguém estava vendo. Ele achou que ficaria impune. Ele achou que daria certo, mas não deu. Toda a família sofreu as consequências. O povo perdeu batalha. Vidas foram atingidas. Projetos travaram. Portas se fecharam. Tudo começou a dar errado. Tudo ficou pesado. Tudo ficou confuso. Tudo ficou bloqueado. A Bíblia também mostra a casa de Eli. Ele tolerou pecado nos filhos. Ele foi passivo. Ele foi omisso. Ele não corrigiu. Ele não confrontou. Ele não se posicionou como sacerdote. Ele não protegeu espiritualmente a família. E aquela desobediência, aquela negligência, aquela frouxidão espiritual trouxe juízo para gerações. A casa caiu. O ministério acabou. A bênção foi retirada. E nós vemos ainda a vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem usado por Deus. Um homem ungido, um homem cheio de promessas, mas por causa de um pecado não tratado, por causa de uma falha não resolvida, por causa de uma brecha espiritual, a espada não se afastou da sua casa. Houve divisão, houve traição, houve confusão, houve morte, houve dor, houve sofrimento, houve feridas profundas na família. E eu quero deixar isso muito claro para você. Isso não é para te assustar. Isso não é para te deixar com medo. Isso não é para te desesperar. Isso é para te despertar. É para abrir seus olhos. É para te chamar para a responsabilidade espiritual. É para te tirar da ignorância espiritual. É para te colocar em posição de autoridade em Deus. Porque a mesma Bíblia que mostra maldição também mostra libertação. A mesma Bíblia que mostra consequência também mostra redenção. A mesma Bíblia que mostra juízo também mostra graça. A mesma Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A mesma Bíblia diz que Jesus veio para quebrar toda maldição. A mesma Bíblia diz que Jesus veio para restaurar famílias, histórias e destinos. Talvez você esteja aqui hoje e diga no seu coração: pastor, na minha família só tem separação. Pastor, sempre tem vício. Pastor, sempre tem miséria.
Pastor, sempre tem doença. Pastor, sempre tem confusão. Pastor, sempre tem briga. Pastor, sempre tem traição. Pastor, sempre tem perda. Pastor, sempre tem sofrimento. E você não entende por quê. Você ora, você jejua, você busca, você luta e parece que a mesma história se repete. E Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar algo poderoso. Você pode ser um instrumento de libertação da sua casa. Você pode ser o divisor de águas da sua família. Você pode ser a geração da mudança. Você pode ser o elo da restauração. Você pode ser aquele e aquela que vai dizer: daqui para frente na minha casa a história muda. Na minha casa a maldição para. Na minha casa a bênção permanece. Na minha casa Jesus reina. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, Jesus pagou o preço. Jesus levou na cruz. Jesus venceu. Jesus triunfou. Jesus quebrou. Jesus restaurou. Jesus libertou. Existe saída. Existe cura. Existe libertação. Existe restauração. Existe um novo começo para você e para a sua família. Por isso eu te peço com todo carinho, não saia agora. Não pula esse vídeo. Não abandona essa palavra. Não deixa essa mensagem passar. Fica comigo até o final. Porque o que Deus vai liberar hoje pode mudar a história da sua família inteira. Pode quebrar cadeias espirituais. Pode fechar brechas. Pode restaurar relacionamentos. Pode curar feridas. Pode abrir portas. Pode destravar destinos. Já aproveita agora, em nome de Jesus, raspa esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém da sua família, envia para aquele parente que precisa ouvir isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz parte dessa obra. E escreve aqui nos comentários, com fé, com convicção, com autoridade espiritual: minha família será liberta, ou eu quebro toda maldição, ou Jesus reina na minha casa. Escreve, profetiza, declara, libera essa palavra. Eu vou ler, eu vou apresentar diante de Deus, eu vou orar, nós vamos caminhar juntos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus cuidando de você, existe um propósito sobre a sua vida, existe um plano maior acontecendo. Agora abre o coração, se esvazia do medo, se esvazia da dúvida, se esvazia da incredulidade, recebe com fé, recebe com humildade, recebe com expectativa. Porque Deus vai falar com você, Deus vai tocar na sua história, Deus vai visitar a sua casa, Deus vai agir na sua família. Fica comigo. Meus irmãos, deixa eu começar falando com você uma verdade espiritual que muita gente ignora, que muita gente finge que não vê, que muita gente tenta varrer para debaixo do tapete. Escolhas espirituais erradas não morrem com a pessoa, elas não acabam no caixão. Elas não são enterradas junto com quem fez. Elas deixam marcas, elas deixam rastros, elas deixam consequências. Elas deixam portas abertas no mundo espiritual. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é paciente, mas Deus também é justo, Deus também é santo, Deus também é organizado espiritualmente. Existe lei espiritual funcionando o tempo todo, quer a pessoa creia ou não. Quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó se envolve com macumba, com feitiçaria, com ocultismo, com pacto espiritual, com consulta a mortos, com simpatias, com benzimento, com trabalhos espirituais errados, com idolatria, com práticas proibidas pela palavra, isso não termina ali. Aquilo gera legalidade espiritual. Aquilo dá permissão para o inimigo agir. Aquilo abre portas. Aquilo cria ciclos. Aquilo estabelece padrões. E muitas vezes o filho nasce já dentro de uma guerra que não começou com ele. Ele cresce vendo brigas, cresce vendo vícios, cresce vendo miséria, cresce vendo enfermidades, cresce vendo separações, cresce vendo confusão, cresce vendo tristeza, cresce vendo abandono, cresce vendo sofrimento. E não entende o porquê. Ora, jejua, luta, tenta mudar, mas parece que sempre cai no mesmo lugar. É herança espiritual mal resolvida. É a raiz que nunca foi arrancada.
É porta que nunca foi fechada. Agora deixa eu falar algo muito sério, com muito amor, mas com muita responsabilidade espiritual. Muita maldição começa em relacionamento errado. Muita dor nasce em escolha emocional sem direção de Deus. Pessoa se envolve com qualquer um na rua. Não ora, não jejua, não busca direção, não pergunta a Deus, não consulta a palavra. Vai pela emoção, vai pela carência, vai pela solidão, vai pelo desejo. Vai pela aparência, vai pela conversa bonita, vai pela pressão da idade, vai pelo medo de ficar sozinho. E depois descobre que a pessoa é envolvida com feitiçaria, com macumba, com ocultismo, com idolatria, com práticas espirituais erradas, com pactos escondidos. E mesmo assim continua. Se une, caça, mora junto, gera filhos, constrói família. E junto com isso, entra uma carga espiritual pesada dentro da casa. A casa vira guerra, o casamento vira luta, o ambiente vira pesado. Os filhos ficam confusos, a paz some, a alegria desaparece, o amor esfria, porque foi um jugo desigual espiritual. Deus alertou, Deus mostrou sinais, Deus falou, Deus incomodou, mas foi ignorado. A Bíblia ensina que existe colheita espiritual. O que é plantado volta. O que é semeado retorna. O que é feito no secreto aparece no futuro. Não se brinca com o mundo espiritual. Tem família que planta feitiçaria e colhe miséria. Planta ocultismo e colhe doença emocional. Planta pacto errado e colhe separação. Planta idolatria e colhe confusão. Planta rebeldia e colhe destruição. Planta mentira e colhe quebra de confiança. Planta desobediência e colhe fracasso. Planta pecado escondido e colhe vergonha pública. E o mais triste, o que mais dói, é ver que muitas vezes o filho paga pelo erro do pai, o neto paga pelo erro do avô, a bisneta sofre sem saber a causa. Sempre o mesmo padrão se repetindo: vício, abandono, falência, depressão, traição, suicídio, enfermidade, escândalo, fracasso. Não é coincidência, não é azar, não é só psicológico, não é só social, é ciclo espiritual. É padrão espiritual, é legalidade aberta. A Bíblia mostra isso de forma clara. Davi pecou, não tratou corretamente no tempo certo. Houve consequências na família, filhos se rebelaram, houve traição, houve abuso, houve morte, houve dor. Eli não corrigiu os filhos. Foi omisso, foi fraco espiritualmente. A casa foi destruída. Acã trouxe coisa amaldiçoada para dentro da casa. Escondeu. Fingiu que estava tudo bem. Toda a família sofreu. A Bíblia não mostra isso para nos condenar. Mostra para nos alertar. Mostra para nos despertar. Mostra para nos ensinar. Pecado não tratado vira herança maldita. Brecha não fechada vira porta aberta. Pacto não renunciado continua ativo. Deus não quer que a sua casa viva assim. Deus não quer que a sua família viva em ciclo de dor. Deus não quer que seus filhos herdem sofrimento. Deus não quer que seus netos colham destruição. Ele quer quebrar isso. Ele quer curar isso. Ele quer restaurar isso. Ele quer fechar essas portas. Muita família sofre porque nunca houve arrependimento verdadeiro. Chorou, mas não se arrependeu. Pediu ajuda, mas não mudou. Prometeu, mas não renunciou. Escondeu. Negou. Fingiu que não aconteceu. Passou pano. Justificou. Nunca confessou. Nunca quebrou pacto. Nunca renunciou práticas erradas. Nunca pediu perdão de verdade. Nunca buscou libertação espiritual. E a maldição continuou operando. Tem gente que sabe que a avó fazia trabalho. Sabe que o pai consultava espírito. Sabe que a mãe fazia simpatia. Sabe que houve pactos. Sabe que houve envolvimento, sabe que houve práticas erradas, mas nunca tratou espiritualmente, nunca levou isso diante de Deus, nunca renunciou em oração, nunca quebrou em nome de Jesus. Resultado, a porta continua aberta, a legalidade continua válida, o ciclo continua ativo. Agora eu termino trazendo esperança para você, porque essa palavra não é para te acusar, é para te libertar, não é para te humilhar, é para te levantar. Não é para te condenar, é para te curar. Não importa o tamanho da herança errada, não importa a profundidade da raiz, não importa quantas gerações foram afetadas, não importa quantos pactos foram feitos,
Não importa quantos erros aconteceram, Jesus é maior, o sangue dele é mais forte, a cruz é mais poderosa, a graça é mais alta, a autoridade dele é suprema. O sangue de Jesus quebra pacto, o nome de Jesus desfaz maldição, a cruz cancela a sentença, a graça apaga acusações, a presença de Deus restaura histórias. Hoje você pode ser a geração da mudança, a geração da libertação, a geração da cura, a geração da restauração. Hoje você pode se posicionar, hoje você pode se levantar, hoje você pode dizer com fé, com autoridade e com convicção: na minha família isso acaba aqui, na minha casa isso termina agora, nos meus filhos isso não passa, na minha descendência isso não continua, e em Cristo acaba mesmo. Porque quando Jesus entra, o inferno sai. Quando Jesus reina, a maldição cai. Quando Jesus governa, a história muda. Quando Jesus é Senhor, a herança é transformada. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença com temor, com humildade e com um coração totalmente rendido ao Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição. Hoje nós nos firmamos nessa verdade. Nós declaramos que em Jesus toda herança maldita perde força, todo pacto antigo perde poder, toda legalidade espiritual é cancelada. Pai amado, visita agora cada pessoa que está orando comigo neste momento, cada vida que se conecta pela fé, cada coração que se abre diante da Tua presença. Pessoas que nasceram em famílias marcadas por feitiçaria, por macumba, por ocultismo, por idolatria, por consulta a mortos, por simpatias e por pactos espirituais errados. Pessoas que não começaram isso, mas que estão sofrendo até hoje as consequências dessas escolhas do passado. Senhor, entra agora nessa história, entra agora nessa genealogia, entra agora nessa linhagem familiar, entra agora nessa casa. Nós renunciamos, em nome de Jesus, todo pacto feito por pais, mães, avós, bisavós e antepassados, toda aliança espiritual errada, toda consagração ao mal, toda promessa feita fora da Tua vontade. Nós quebramos agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda legalidade espiritual, toda porta aberta no mundo espiritual. Declaramos que toda maldição até a terceira e quarta geração está sendo anulada agora. Todo ciclo de miséria, separação, vício, enfermidade, depressão, abandono, traição e confusão está sendo interrompido neste momento. Na nossa família, isso acaba hoje. Na nossa casa, isso termina agora. Pai, se alguém aqui se envolveu em relacionamento errado, com pessoas ligadas ao ocultismo, à feitiçaria ou à idolatria, hoje nós pedimos perdão. Hoje nós cortamos esse vínculo espiritual. Hoje nós fechamos essa porta. Restaura agora os lares, os casamentos, os filhos, os netos e as gerações futuras. Cura feridas, remove traumas, tira o peso espiritual desse ambiente. Que a partir de hoje essa família seja conhecida como família de oração, de temor, de santidade, de honra e de vitória. E agora, eu falo com você que está orando comigo. Escreve aí nos comentários com fé: na minha família a maldição acabou. Eu quebro toda a herança do mal. Minha casa pertence a Jesus. E se você sente que sua família precisa dessa libertação, escreve também: ore pela minha família. Nós vamos interceder juntos. Pai, nós selamos esta oração com gratidão, com fé e com certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, está entrando agora em um nível ainda mais profundo. Nós vamos tratar de assuntos que muitos ignoram, mas que são decisivos na vida espiritual. Então eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa palavra. Tem muita gente precisando ouvir isso. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse canal, continuaremos com mais um episódio forte e libertador.
Episódio 12, oração ao contrário, quando o crente ora como feiticeiro. Vai ser direto, vai ser forte, vai ser libertador. Não perca, Deus vai falar com você.